Use o método de separação de variáveis para determinar a solução do PVI na forma explícita. Ele quer que você use um método de variáveis separáveis aqui, que é deixar tudo que tem y para um lado e tudo que tem x para o outro. A gente começa a separar o dy e o dx. Eu vou deixar o dx desse lado e vou, como ele está dividindo, vou passar multiplicando para o outro lado. Ou melhor dizendo, né, que eu vou multiplicar os dois lados por dx, tá? Bom, eu separei o dy e o dx, agora a gente começa a separar as variáveis. Eu preciso deixar tudo que tem y de um lado e tudo que tem x do outro. Tá, mas aqui é uma soma do denominador de uma fração. Ah, mas a gente pode colocar o y em evidência ali embaixo, então a gente vai colocar lá embaixo. Se eu colocar o y em evidência, ó, y em evidência, aqui fica 1, né? Y dividido por y sobra 1. E esse termo dividido pelo y vai sobrar mais x², né? Então, embaixo eu botei em evidência. Olha, agora sim, tá melhor. Eu preciso que o y esteja do outro lado. Bom, daí você pode pensar também que quando você tinha, por exemplo, 2 sobre x, você pode pensar nisso como 1 sobre o x vezes 2, porque se você fizer essa multiplicação de frações, você volta para isso, né? Acontece a mesma coisa ali, ó. Se eu fizer 1 vezes y e daí fazer vezes 2, ou seja, separar, tá tudo bem. A gente tem exatamente isso, a gente vai separar assim. Então, eu vou reescrever esse lado aqui como y sozinho, né, ó. 1 sobre y vezes esse cara, tá vendo? Por que eu posso fazer isso? Porque agora eu quero que você faça essa multiplicação de frações. 1 vezes 2x eu volto para 2x. Y vezes 1 mais x² eu volto para esse cara, tá? Olha, agora sim, eu preciso que fique y de um lado e x do outro. O y aqui, ele tá dividindo. Ele vai passar para lá multiplicando. Ou seja, estou multiplicando os dois lados da igualdade por y, para ele sumir desse lado, né? Porque eu quero só x desse lado, tá? Ah, agora sim, ó, só y de um lado, só x do outro. Até que você não consegue fazer essa distinção, você não terminou. Quando você consegue, então a gente aplica integral, só o símbolo. Você aplica integral, aplica integral. Você vai botar o símbolo dos dois lados. Quem é a variável? A variável é y, então y aqui é uma potência. Qual que é a integral de uma potência? Vai ser y na soma uma unidade no expoente e divide por esse mesmo número. E essa integral, você consegue resolver? É uma integral por substituição. É bem tranquilo, ó. Se a gente chamar essa parte de u, vamos trocar a variável, 1 mais x². E a gente derivar esse u, a derivada de um número é 0 e a derivada da potência é abaixar o número para frente e tirar uma unidade expoente. Então, fica x na 1. Logo, o du é 2x. A gente reescreve essa integral com esses números, tá vendo? Eu chamei a parte de baixo da fração de u e eu encontrei que 2x dx é o cara que eu encontrei aqui, du. Perfeito, porque isso aqui, como a gente viu aqui, pode ser escrito como 1 sobre u du. Ah, e essa aqui é uma integral imediata. Quando você vê isso aqui, você já responde a resposta dessa integral L de u mais c. Mas quem que era seu u? Lembra que você chamou ele de 1 mais x²? Ah, então essa integral, a resposta é ln de 1 mais x². ln de 1 mais x² mais uma constante, certo? Aqui também teria uma constante, mas a gente só bota de um lado, nesse método. Então, vai ficar y² sobre 2 igual a ln de 1 mais x² mais c.
Mas lembra quem que eu quero? No final das contas, eu quero a função y. Então, tem um cara dividindo ele aqui. Eu vou passar ele, tá dividindo, passar multiplicando, ou seja, na verdade, vou multiplicar todos os termos da igualdade por 2. E vai ficar y² igual a 2ln de 1 mais x² mais 2c. A constante é um número. 2 vezes uma constante vai dar também um número, concorda? Então, continua sendo uma constante que a gente vai chamar de C1. Ou, como sempre, K, tá? Por que 2c é constante? A constante c que a gente tá botando aqui é um número, tá? Então, sei lá, ela vale 1, 2, 1 meio, ela vale um número. Se eu peguei aqui e acabou virando 2c, imagina o c é um número, então vai ficar 2 vezes 1 ou 2 vezes 2, e a resposta disso também é um número, tá vendo? Então, para qualquer c que eu usar, quando eu fizer 2 vezes esse c, vai dar a resposta um número. Então, a gente escreve como uma letra, né? Porque é genérico. Seu foco é encontrar y, lembra disso? Eu tenho y². Eu tenho que eliminar essa potência. O que eu faço? Eu passo a raiz quadrada dos dois lados, né? Então, eu vou fazer a raiz quadrada dos dois lados da igualdade para não alterar lá, tá? Ah, daí diz lá, raiz quadrada corta com expoente. Não é isso. A verdade, quando a gente tem esse coisa aqui, isso aqui, a resposta desse cara é módulo de quem tá dentro. Se você tem raiz de x², dizem que corta e sobra o x. Não. Raiz quadrada de x², a resposta desse cara é módulo do x. Mas daí, na maioria das questões, o x é positivo, então a gente tira o módulo. Mas aqui tem que botar, porque a gente não sabe se a função é positiva. Igual a raiz de 2ln de 1 mais x² mais k, né? Só resolvi essa continha e essa aqui ficou igual. Preciso da função y, isso é módulo. A definição de módulo é que a resposta tem que ser mais ou menos o valor, né? Então, y vai ser mais ou menos a raiz de 2ln de 1 mais x² mais k, tá? Então, você chega aqui no módulo, só bota mais ou menos do outro lado. Ó, você achou a função y, que era o seu foco desde o começo lá da questão. Se você deixasse assim, isso é a forma implícita, porque você não tem o y ainda, isolado. Mas aqui, a gente achou a forma explícita, você isolou a função y, que é o que pede, ó. Ele pede, faça na forma explícita, isole a função y. Bom, daí ele quer a função PVI. Ele nos deu esse PVI, y0 é igual a menos 2. O que significa y0 igual a menos 2? Não sei se você lembra lá de funções, quando você tinha f de 1, esse cara do meio era o x, e daí, sei lá, botava esse número na função, e a função te dava um y, sei lá, igual a 3. Então, aqui você sabe que o x é o cara aqui dentro dos parênteses, ele vale 1. E o y é quem, ó? É esse cara, ó, ele vale 3. Aqui, da mesma maneira, ó, ele tá dizendo que o cara no meio aqui, ó, é a variável x, e o y, ó, tá dizendo que o y, ele vale menos 2. Então, o x vale 0 e o y vale menos 2. Por que isso importa, esse PVI? Porque você vai substituir no lugar do x, no lugar do y, esses números. Tá, daí você vai substituir nessa? Porque essa aqui vai dar problemas, vai ser muito complicado e vai dar uma resposta que você vai ter que retornar para a função e tudo mais. Então, a gente não substitui nessa. O PVI, neste método de variáveis separáveis, a gente volta aqui e pega essa aqui, ó. Nessa aqui, ó. Um passo antes de isolar totalmente o y. Então, a gente vai pegar aquela equação lá e substituir esses valores que deu. Deu que o y tem que ser menos 2, então, no lugar do y, eu vou botar menos 2. 2ln de 1 mais, quem é o x que ele me deu? O x tem que ser 0 ao quadrado mais k. Menos 2 ao quadrado é menos 2 vezes menos 2 que dá 4. Isso é 2ln de 1 mais k. Eu não sei se você sabe,
mais ln de 1, a resposta desse logaritmo é 0, tá? Mais k. Depois você faz pela definição. 4 é igual ao k, né? Ah, então você achou o k. Olha lá, você achou o que faltava na nossa função, ó. Esse é o específico, né? Então, a gente vai pegar a função y, mais ou menos raiz de 2 ln de 1 mais x quadrado. E o k? O k você vai substituir pelo que você encontrou, pelo PVI, né? Então, você vai substituir por 4. Isso aí. Olha lá. Então, você encontrou. A resposta dessa questão era isso aqui. Essa aqui a gente chama de solução específica do PVI. Então, quando você tem PVI, você vai encontrar uma solução específica. Se não te desse um PVI, você ia encontrar o y isolado e ia dizer, essa é a solução geral, ok?